Ninguém quer perder dinheiro nos seus investimentos e principalmente você não quer se ferrar, você quer fazer investimentos que sejam cada vez mais lucrativos. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar o princípio básico que eu utilizei para ganhar dos 9 indicadores de mercado, ou seja, ter mais rentabilidade do que os 9 indicadores de mercado. E é importante que você fique até o final do vídeo, porque eu vou abrir a minha conta na corretora e vou te provar que eu efetivamente ganhei desses 9 indicadores nos meus investimentos em 2021. Então fique ligado para entender que princípio básico foi esse para que eu pudesse superar esses indicadores. Olá, aqui é Paulo Reis e seja muito bem-vindo ao canal Realização Financeira. E nesse canal eu compartilho com você a minha experiência como investidor e também como empreendedor nesse mundo digital. E aqui no canal eu já fiz vários vídeos falando sobre investimentos em ações, investimentos em fundos imobiliários e vários outros aspectos no mundo dos investimentos. Então, se você quiser aprender mais, dê uma vasculhada aí no canal que tem muita informação de valor para você. E por falar nisso, se inscreva no canal porque aqui a informação é sensacional para o seu crescimento como investidor e também como empreendedor. E lembre de ativar o sininho das notificações para receber os avisos sempre que eu postar um vídeo novo aqui para você. E eu faço isso sempre, todo domingo. E agora eu quero te mostrar exatamente os 9 indicadores que eu superei em 2021 nos meus investimentos. E aqui, como você pode ver, eu estou no site da corretora XP, na minha conta na corretora XP, e você pode ver aqui o meu nome. E aqui eu vou te mostrar o seguinte, os 9 indicadores, começando aqui pelo CDI, o primeiro indicador, que é o indicador de certificado de depósito bancário, é o indicador que vai mostrar para você a rentabilidade dos investimentos feitos com base no CDI. A seguir temos a poupança, que vai mensurar também a rentabilidade da poupança ao longo de 2021. Temos o Ibovespa, que é o indicador que mede as principais ações da Ibovespa, é o indicador principal da Bolsa de Valores de São Paulo, ou a B3. Depois disso, temos o indicador IPCA, que é o indicador baseado no índice de preços ao consumidor, que é o índice de inflação médio do Brasil. Em seguida, temos o IPCA mais 6, e nesse caso, ele é o IPCA com um prêmio de 6% a mais. E só para você ter uma ideia, o IPCA hoje está na casa dos 10% ao ano, então o IPCA mais seria cerca de 16% ao ano. Logo em seguida, temos o indicador do dólar, considerando aqui se você tivesse investido em dólar em janeiro de 2021 até o final. Depois disso, temos o ouro também para avaliar como se saíram os investimentos em ouro em todo o período de 2021. Depois disso, temos o S&P 500, que é o índice que acompanha a Standard & Poor's. E esse é um dos principais índices americanos que acompanha 500 ações no mercado dos Estados Unidos. E depois temos o iFix, que mede a rentabilidade dos fundos imobiliários. Então nesse vídeo eu vou te mostrar uma comparação da minha rentabilidade comparada com a rentabilidade dos investimentos em cada um desses indicadores, para mostrar que eu efetivamente superei todos esses indicadores nos meus investimentos. E é importante que você acompanhe exatamente isso, porque durante a explanação, durante essa apresentação, eu vou dar dicas do que você precisa saber quando você compara os seus próprios investimentos com esses indicadores. Então agora vamos lá ao primeiro indicador, que é o CDI. E ele já está aqui, ele é representado por essa linha pontilhada aqui abaixo do gráfico. A linha amarela significa os meus investimentos, o quanto os meus investimentos renderam em 2021. E aqui de cara você já percebe que os meus investimentos superaram em muito o CDI. E aqui no final de 2021 pode-se perceber que o CDI acumulado foi de 4,32% no ano de 2021, enquanto a rentabilidade dos meus investimentos bateu
38,44%. Então, em relação ao CDI, eu já mostrei aqui, eu superei muito. E como eu gosto sempre de dar uma dica, o CDI está abaixo da inflação. Como eu falei, a inflação está na casa dos 10% ao ano. Então, você investir em CDI significa que você vai perder dinheiro, vai perder poder de compra, porque a rentabilidade dele está inferior à inflação. E observe aqui que eu estou falando sempre de 2021. E agora vamos ver o segundo indicador, que é o indicador da poupança. Ok, começou aqui, vou subir um pouco o gráfico. Então vamos lá, poupança. Note também que o investimento na poupança, representado aqui pela linha pontilhada, está abaixo da rentabilidade dos meus investimentos, como pode ser visto. Então significa que eu também superei a poupança. E aqui, em 30 de dezembro de 2021, a rentabilidade dos meus investimentos, como eu já falei, 38,44%, enquanto que a poupança rendeu 2,94% e que ficou muito abaixo da inflação, de 10% ao ano. E aqui perceba que, descontando a inflação, minha rentabilidade seria de cerca de 28% ao ano, ou seja, 28,44% no ano. Então eu estou ganhando muito acima da inflação no Brasil. E como eu sempre preconizo para os meus alunos no curso Mestre em Realização Financeira, é importante conseguir cerca de 20% ao ano para que você possa alcançar a sua independência financeira e conseguir conquistar um patrimônio que te leve para a sua renda passiva. E se você não sabe o que é renda passiva é aquela renda que você recebe a partir dos seus investimentos, sem que você precise trabalhar. É uma renda que entra no seu bolso, sem você precisar fazer nada além de investir. E agora vamos ver o próximo indicador, que é o indicador da Ibovespa. Vamos ver agora quanto rendeu a Ibovespa em 2021 e veja só, o gráfico da Ibovespa ele está indo para baixo, significa. Aqui novamente é o gráfico pontilhado, que agora está representando a Ibovespa. E veja só que em 30 de dezembro de 2021, a Ibovespa teve valorização, teve prejuízo de 11,93%. Ou seja, quem investiu no início do ano de 2021 no Ibovespa, nas principais ações da Ibovespa ou no índice da Ibovespa, teve prejuízo de 11,93%. 11,93% negativos. E como você pode ver, minha rentabilidade foi de 38,44%. Então significa que eu também superei o Ibovespa. E vamos para o próximo indicador, que é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor. E em relação ao índice de preços ao consumidor, como é que eu me saí? Eu superei a inflação, claro, eu já falei isso antes. E aqui pelo gráfico fica evidente isso. A linha pontilhada representando o IPCA. E veja que o IPCA foi, como eu falei, de 10,06% em 2021. E a rentabilidade dos meus investimentos foi de, puxar mais um pouquinho, 38,44%, como eu já tinha mostrado antes. 38,43, 38,44. Aqui está em 29, eu tinha mostrado 30. Pronto, 38,43 significa que eu superei o IPCA em 28%. E isso significa que eu bati a minha meta de rentabilidade acima do IPCA em mais de 20% ao ano. E é isso que eu sempre prego. Você precisa ter essa meta de rentabilidade, você precisa superar essa meta de rentabilidade. E vamos para o próximo indicador, que é o IPCA mais 6, que é o IPCA com bônus. Então agora é 10% mais 6 de rentabilidade, indicando 16% de rentabilidade ao ano. E veja só, eu também superei, claro, eu tive 38,43% de rentabilidade no ano de 2021. O IPCA mais 6 deu 16% e eu estou superando também o IPCA. E fique ligado, preste muita atenção, que no final eu vou te dar a dica master, a dica de ouro que você precisa seguir para conseguir também bater todos esses indicadores. Essa dica é fundamental. E aqui eu quero te dizer uma coisa, aqui eu já vou dar uma dica de cara para você. Na situação que estamos vivendo hoje, com a inflação cada vez mais crescendo, cada vez mais aumentando,
e o IPCA+, cada vez mais crescente também ao longo do tempo, é importante que você aloque parte dos seus recursos para acrescentar essa rentabilidade adicional do IPCA na sua carteira, de modo que a sua carteira vai ser a soma de todos os ativos mais o IPCA, e assim você vai automaticamente acompanhar o crescimento do IPCA. Veja aqui que eu digo a você, no início do ano eu não tinha investimentos em IPCA. E o IPCA ele veio crescendo de modo a quase se aproximar da minha rentabilidade. Claro que eu estou bem à frente dele, mas ele está chegando perto. E o que é que eu faço agora para equilibrar esse jogo e não permitir que ele se aproxime mais de mim? Eu invisto em IPCA+. Eu pego título do Tesouro Direto, que tem como indexador o IPCA+, ou IPCA mais um prêmio, IPCA mais 6, IPCA mais 5,5. Isso vai depender do título que tiver disponível no momento. E eu faço isso justamente para que o meu investimento não perca do IPCA no longo prazo, para que ele tenha esse componente de crescimento que você está vendo aqui no IPCA mais 6. Mas isso, em detalhes, é assunto para outro vídeo. E agora vamos ver o próximo indicador, que é o dólar. E você deve estar curioso agora para ver o dólar, o que é que está acontecendo com o dólar. Em investimentos feitos em dólar no início de 2021 até o final de 2021, o que aconteceu? Veja aqui, a minha carteira de investimentos, em algum momento aqui, cerca de fevereiro de 2021, ela estava pior que o dólar. Porém, ela passou a superar o dólar e, de certa forma, se estabilizou até chegar nos 38,43% finais, enquanto que o investimento em dólar ficou somente com a valorização de 7,39%, o que está ainda abaixo da inflação. Ou seja, o investimento em dólar do início de 2021 até o final rendeu 7,39%, enquanto que a minha carteira de investimentos rendeu 38,43%. Então eu também superei o dólar aqui nesse caso. Agora aqui um ponto importante. A tendência é que o real a longo prazo sempre se desvalorize em relação ao dólar. E por que eu falo isso? Porque a economia brasileira ela é muito influenciada pela política. A americana também é, mas a economia americana ela tem muito mais cacife, muito mais robustez do que a economia brasileira. Além do que, a economia americana tem braços em todo o mundo, ela alcança o mundo inteiro com mais força, com mais vontade. Muitos países têm o dólar como sua moeda de lastro, sua moeda de relações comerciais, e tudo isso faz com que o dólar se valorize ao longo do tempo. Consequentemente, o real tende a se desvalorizar por causa disso. Claro que a inflação norte-americana ela faz com que o dólar perca um pouco do seu valor, e isso é o que está sendo basicamente mostrado aqui nesse gráfico pontilhado. Devido ao crescimento da inflação americana, o dólar não teve um crescimento tão grande em 2021, de modo que ele praticamente ficou estável aqui, com um crescimento somente de 7,39% acumulado até o final de 2021. E de certa forma eu aqui também ganhei do dólar. Então é importante ter uma pequena parcela também em dólar para poder acompanhar esse crescimento do dólar, já sabendo que o dólar tem essa tendência de se valorizar mais em relação ao real no longo prazo. E agora vamos dar uma olhada no próximo indicador, que é o ouro. E muita gente comenta que o ouro é um investimento para dar lastro financeiro à sua carteira. É um investimento que traz uma reserva de valor para a sua carteira. E o ouro, além de não gerar dividendos e não gerar outros ganhos para a sua carteira, a não ser como reserva de valor, ele em momentos de crise se valoriza muito. E o que eu quero te mostrar aqui, rapidamente, saindo do gráfico de 2021, é que
em situações de crise como a que passamos com o Covid-19, e aqui eu vou te mostrar o gráfico desde o início na minha carteira para você perceber o efeito do Covid na minha carteira e o efeito do Covid no ouro. E aqui, como você está acostumado, o gráfico amarelo representa a minha carteira e o pontilhado representa a cotação do ouro. E note só o crescimento do ouro ao longo do tempo. Veja que ao longo do tempo o ouro se valorizou de forma praticamente similar à minha carteira, só que quando houve a crise do Covid, o ouro deu um pico por conta do risco que os mercados tiveram, a economia teve por conta das expectativas ruins para o mercado, para a economia. Assim, as reservas em ouro passaram a valer mais. E dessa forma, o ouro teve um pico de crescimento no início da pandemia, que após isso voltou a se estabilizar. E o aprendizado que eu tive com relação a isso é que é importante ter uma parcela do seu dinheiro investido em ouro para aproveitar esse crescimento em momentos de crise. O ouro como reserva de valor e o ouro como agregador de valorização em momentos de crise para sua carteira. E veja que se eu tivesse investido uma parcela do meu dinheiro em ouro em 2020, no início da pandemia, a queda nas minhas rentabilidades talvez não tivesse sido tão grande como ocorreu aqui. Mas o fato é que, com exceção do início da pandemia, minha carteira é sempre vencedora e ela hoje acumula uma rentabilidade de 184%. E eu iniciei a carteira aqui em 2017. Então aqui, voltando ao gráfico de 2021, vemos que no final do ano, a minha rentabilidade, como você já sabe, foi de 38,43% e o ouro teve uma rentabilidade de 4,43% no ano 2021, ou seja, se você tivesse investido em ouro no início de 2021 e segurado até o final, você teria tido 4,43%. E aqui eu mostro que eu também superei o ouro nesse período. Eu quero dizer novamente que o ouro é um investimento de longo prazo, uma reserva de valor de longo prazo que vai trazer salvaguardas, vai trazer benefícios em momentos de crise para a sua carteira. Então essa é uma dica importante. E o próximo indicador que vamos olhar aqui é o Standard & Poor's 500, que é o indicador das 500 principais ações ou um mix de ações e empresas do mercado americano. E aqui perceba que em 2021, apesar do Standard & Poor's, representado pela linha pontilhada agora, ter tido um crescimento considerável, um crescimento de respeito, ele chegou aqui a 27,61% em 2021, ele também ficou abaixo da rentabilidade da minha carteira, ou seja, eu ganhei também do Standard & Poor's 500. E aqui, outra consideração importante é que, observando esse crescimento do Standard & Poor's, eu também vou passar a investir em algum índice ou até mesmo nas empresas que estão no índice SP500 para conseguir agregar esse crescimento, essa rentabilidade à minha carteira. E essa também é outra dica que eu deixo para você aí. E o próximo indicador aqui é o indicador de fundos imobiliários, é o iFix. E eu quero te mostrar também que eu efetivamente ganhei do iFix. O iFix em 2021 ele veio apresentando um resultado negativo. Ele aqui teve, no fim das contas, uma rentabilidade de menos 3,55%, ou seja, quem investiu no iFix no início de 2021 até o final teve rentabilidade negativa. Isso é ruim? De certa forma, é ruim se você pensa no curto prazo, mas no longo prazo eu quero deixar outra dica. O iFix representa fundos imobiliários e fundos imobiliários pagam dividendos, pagam aluguéis mensalmente. Então, se você investe em fundos imobiliários, você vai receber dividendos mensalmente. E essa dica, guarde aí, anote aí, porque essa dica é o que salva os seus investimentos no final. Se você souber escolher investimentos que paguem bons dividendos, isso vai salvar a sua rentabilidade no final.
E o iFix aqui está mostrando simplesmente a rentabilidade desses fundos imobiliários e como você pode ver, eu também ganhei do iFix durante 2021. E aqui eu te mostrei que eu ganhei de 9 indicadores. E agora você não pode sair desse vídeo porque essa é a dica básica e fundamental e mais importante que eu vou te dar no momento, que é a dica que vai fazer com que você efetivamente mude a sua visão em relação aos investimentos e passe a investir da forma correta para ganhar de todos os indicadores que eu mostrei aqui. E a dica básica, o princípio básico de todos esses investimentos e que me fez ganhar de todos esses indicadores foi sempre, presta atenção, sempre escolher ações e fundos imobiliários com maior potencial de pagamento de dividendos do mercado. É isso que você ouviu. São os maiores pagadores de dividendos do mercado. Então eu escolho os fundos imobiliários, escolho as ações com maior potencial de pagamento de dividendos. E qual o dividendo que eu espero? Eu sempre escolho ações ou fundos imobiliários que paguem dividendos acima da inflação. Essa dica é realmente muito importante. Quando você for escolher as suas ações, quando você for escolher os seus fundos imobiliários, sempre escolha aqueles que o dividend yield de 12 meses é maior do que a inflação de 12 meses. Ficou claro? Porque se o dividendo já é maior do que a inflação do período, significa que você já vai ganhar da inflação somente com dividendos pagos pela empresa, pela ação, pelo fundo imobiliário. Percebeu? E além disso, se o mercado ficar numa situação ruim, devido a uma pandemia, devido a uma crise qualquer, o dividendo vai ser a sua salvaguarda, vai ser aquilo que não vai deixar que você tenha prejuízo, mesmo quando o mercado estiver ruim. Então, o dividendo, no fim das contas, é um bolsão de rentabilidade que você tem em relação aos seus investimentos. E é importante que você selecione investimentos que tenham o maior potencial de gerar dividendos para a sua carteira, de modo que você praticamente passe a ganhar dividendos todos os meses. E é isso que eu faço, eu ganho dividendos todos os meses, seja com ações, seja com fundos imobiliários. Claro que para selecionar essas ações, esses fundos imobiliários, não basta simplesmente olhar os dividendos. Você escolhe, ranqueia pelos maiores e vai observando ação por ação, fundo por fundo, para selecionar aqueles que têm melhores indicadores financeiros e que são mais adequados para compor a sua carteira. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre isso, então dê uma vasculhada aí, que tem várias playlists ensinando você a fazer isso. Inclusive eu vou deixar algumas playlists aí no card, na descrição, para você ir lá e aprender mais depois desse vídeo. E agora uma dica muito importante que eu vou te dar é para que você assista o aulão O Segredo da Renda Passiva, que é um aulão de investimentos onde eu desmistifico essa questão de criação de renda passiva, criação de receita a partir de investimentos, de modo que você possa viver de rendas somente com seus investimentos, ganhando dividendos, ganhando proventos, ganhando aluguéis a partir desses investimentos, e isso com base nos segredos dos grandes investidores e grandes corporações. Então, vá lá e vai ter um link na descrição, vá lá, assista, que você vai aprender muito com essa aula. E outra coisa muito importante é se inscreva no canal, porque aqui a informação é de valor para o seu crescimento como investidor e também como empreendedor. E lembre de ativar o sininho das notificações para receber os avisos sempre que eu postar um vídeo novo aqui para você. E eu faço isso sempre, todo domingo. Deixe seu comentário aí, deixe sua dúvida que eu faço questão de responder. E veja essas recomendações que eu estou deixando aí. Então, um grande abraço. Aqui é Paulo Reis, desligando.